Estou aqui com o cirurgião plástico, Dr. Paulo San Juan. Prazer, Dr. Paulo. Prazer, obrigado pelo convite. Vamos lá, começar aqui essa entrevista que eu estou cheia de dúvidas. Perguntei a minhas amigas, estou aqui, ó. Eu já sou candidata, viu, gente, a fazer essa cirurgia plástica aí do momento. Qual o primeiro passo que um paciente deve fazer quando ele está decidido a fazer uma cirurgia plástica? Primeiramente, entrar em contato com a clínica, a nossa equipe, ou qualquer, marcar consulta, daí ele passa em uma avaliação detalhada. E uma avaliação precisa ser bem detalhada, em torno aí de 1 hora. Acho que é um tempo suficiente para você conhecer e examinar, né, o paciente bem feito e propor para ele o que há de melhor. Né? Vai ser solicitado os exames. Essa consulta pode ser presencial ou online. Hoje em dia tem a telemedicina que facilita muito e a gente atende muita gente de fora, inclusive fora do país. Solicita os exames. O paciente manda os exames ou retorna à clínica com os exames prontos e daí já pode marcar a cirurgia. Os exames são muito rápidos, né? A maioria dos exames é feita com 24 a 48 horas. Então, em tese, você pode estar pronto para a cirurgia em pouco tempo. Isso vai depender também aí da agenda, né, da combinação de agendas do médico paciente para quando existe disponibilidade para marcar essa cirurgia. Mas, no momento que você decidiu, é bem rápido para você estar pronta para a cirurgia. Meu Deus, que máximo. Agora é tudo fast, né? Tudo rápido. Se a pessoa aumentar o peso demais, ela perde a cirurgia plástica totalmente? Vamos lá. Grandes perdas ou ganhos, ela pode ter influência, sim, no seu resultado. Lógico que quando você faz uma cirurgia, você já ajusta, né, os tecidos, né, retrai, ajusta, tira a pele e etc. Então, assim, quanto mais esse ganho ou perda de peso acontece, você pode ter maior impacto. Agora, se eu manter meu peso, ficar ali, ó, super tranquila, eu consigo manter a cirurgia para a vida toda. Perfeito. Você tem um resultado muito interessante a médio e longo prazo. Quando a gente fala de contorno corporal, onde envolve lipo, aquele tecido que houve manipulação, isso é uma dúvida muito frequente, ele está mais estabilizado, ele está mais seguro, ou seja, ele vai variar menos, né, com ganho ou perda de peso, o que, de certa forma, te protege, né, te dá essa segurança mesmo a médio e longo prazo. Agora na sua clínica tem um famoso body tight. Eu queria saber qual a diferença dele para lipo convencional. Eu pesquisei aqui, mas estou ainda em dúvida. Me conta um pouquinho sobre isso. Perfeito. Existem algumas tecnologias novas no mercado e a gente adquiriu o BodyTite por entender que ela é uma plataforma mais versátil que existe no momento. E ela serve para quê? Para melhorar a qualidade da pele, ou seja, conferir retração, tratamento de flacidez. Pacientes que têm flacidez leve ou moderada, eles podem se beneficiar, sim, do uso do aparelho do BodyTite, porque além de você fazer a lipoaspiração, de você emagrecer, esvaziar aquela região que tem excesso, você trata também a qualidade da pele, né? Você aumenta o estímulo de colágeno, você faz produzir colágeno, então aquela pele que poderia ficar um pouquinho flácida com resultado não tão legal, agora sim ela tem uma excelente opção. E, muitas vezes, aquela paciente que poderia precisar de um corte para fazer um ajuste de pele, a tecnologia consegue Sem cortes. te entregar melhora, evitando, muitas vezes, um corte. Que máximo. Umbigo triste, que é o que muitas mulheres, né, desejam resolver. O body tight consegue melhorar? Sim, ele serve para isso, ele serve para retrair pele, para tratar flacidez de pele, que quando é supraumbilical, do umbigo para cima, que é uma queixa das pacientes, principalmente pós-gestação ou pós grande perda de peso, acontece aquela pele que estava, de certa forma, cheinha, quando você emagrece, aquela pele murcha e fica em excesso. Aquela pelezinha, aquele umbigo triste, sorriso triste, é tratada assim. Você consegue retrair e não ficar mais flácida. Que nem a diferença da cirurgia é essa. Exatamente. Que antigamente era cânula, né? E aí ficava murcho. Perfeito. É exatamente isso? Ela pode ser associada, sim, à lipoaspiração, mas se a paciente já está magra e só tem pele, você também tem a opção de fazer só o aparelho, o BodyTite. Ou seja, ele pode ser associada ou não. A função dele, retrair pele. Como você faz isso numa região maior, ou seja, num bloco, ou seja, você estabiliza e retrai pele de um conjunto inteiro. E assim, trata-se também o umbigo triste.
Que máximo. Contorno corporal. Eu já soube que você é especialista nisso. Já vi algumas fotos, inclusive, sua esposa, barriga de tanquinho. Conta um pouquinho como esse body tight pode resolver. Ele consegue atingir o corpo inteiro? A tecnologia, né, a ponteira que a gente usa, que é a ponteira do Body Tight, ela pode ser utilizada praticamente em qualquer região do corpo, exceto zonas nobres ali na face, mas leia, praticamente contorno corporal que a Até gente está lipo falando, da papada, papada? abdômen, tronco, 360 graus, culote, face interna de coxa, aquele gordinho, aquela bolinha ali perto do joelho, enfim, é um arsenal muito interessante. Que máximo. Pode fazer na clínica ou tem que se internar? Pode ser feito em clínica, sim. Se a região for pequena, uma das regiões pequenas, com anestesia local a gente consegue fazer, sim, também em consultório. Quanto tempo? Tempo de procedimento médio em torno de 1 hora. Recuperação, ela é muito tranquila, ela não vai te dar limitação nenhuma. Lógico, você tem que ter Eu os posso ir pro cuidados. beach tennis depois? A gente recomenda, No outro dia? atividades do dia a dia, a gente não tem restrição. Você pode fazer isso já de imediato. Saiu do consultório, você toca a sua vida. A atividade física, a gente recomenda entre 1 e 2 semanas para voltar. 1 e 2 semanas para voltar. Então é super tranquilo. Tranquilo. Vamos lá. Essa barriga extremamente exagerada dessas blogueiras. Assim, eu vejo, eu falo, meu Deus do céu, minhas amigas também, tem gente que gosta, ok. É uma tendência? Se eu chegar lá, eu quero a barriga de fulana. Doutor Paulo fala o quê pra mim? Meu Deus, você está doida. Sim, é uma tendência para uma pequena parte da população. A maioria das pessoas, ela quer seguir algum grau de definição. Na maioria das vezes é leve ou moderado. Os pacientes falam, eu quero uma lipo HD. Troca esse termo HD por lipo com definição. Essas barrigas exageradas, primeiramente, ela só é indicada para um perfil de pacientes muito específicos, pacientes que eu falo assim, ó, você é um atleta olímpica, você tem um corpo já ultra definido e quer refinar, joia, aí você consegue. Mas você sair de uma situação onde você tem nada ou muito pouco definição para um alto grau de definição, é você forçar a barra e tecnicamente a gente não recomenda, porque existem riscos de você ter alteração de coloração da pele, risco de necrose de pele, risco de aderências exageradas, fibroses de difícil controle, e a gente já recebe agora no consultório alguns desses casos. Então, assim, a gente também tem que dominar e saber tratar essas eventuais complicações e que vai chegar e que realmente faz... O exagero. Exatamente. Agora, tem algumas amigas que, quando eu falei que eu ia entrevistar o senhor, falaram assim: porque esse gominho é uma gordura que coloca? Como é? Não. Algumas amigas minhas me perguntaram isso. Cava muito, eu fico com aquela barriga que, nossa, ela fez plástica. Existe esse tipo de situação, mas isso é verídico? Você aplica gordura naqueles blocos? Tem 2 cenários. Existe hoje um início dessa técnica, que é você colocar gordura, volumizar o músculo, colocando enxerto de gordura, e fica interessante. É uma opção, mas o que a gente faz é definir a linha de transição. Nosso corpo tem relevo, altos e baixos, vales, né? Ou seja, o estigma é você fazer uma coisa muito homogênea. A gente tem que seguir a anatomia e dar contorno. E na definição, nesse contorno, aí vem o detalhe, o refinamento, o que deixa um toque ainda melhor é você fazer essa definição, tá certo? Essa lipo, que popularmente é conhecida como HD. Isso veio através da atualização, melhoramento das cânulas, dos aparelhos e também da técnica. Você dominar a lipoaspiração superficial, que tem que ter cuidado, tem seus riscos, mas quando bem feita, fica muito bom. Então, existe essa técnica também da gordurinha. Existe a técnica, a gente injetar a gordura, fazer lipotransferência de No gordura. bumbum também, né? E a gente coloca no glúteo, colocamos em face, colocamos, às vezes, em alguns músculos para volumizar. Nos seios também, né? Mama, além de harmonização facial. Ah, é?
Também bota gordura no rosto? Sim, como um preenchedor. A gordura é um excelente preenchedor e também tem diversos fatores de crescimento que estimula e melhora a qualidade da pele da região. E é pra vida toda? A gordura, sim. Ela não é absorvida? Uma parte da gordura, no processo de transferência e manipulação, existe uma perda dessa gordura. A gente estima algo em torno de 30, 40 até 50%, numa média. Boa. Isso tem que entrar, inclusive, na sua conta. Você está fazendo o procedimento, eu já estimo que vai ter essa reabsorção, já coloco, né, um pouquinho a mais, porque isso vai ser reabsorvido, para que você tenha o melhor resultado, o melhor preenchimento possível. Uma pessoa que tá com peso ok, ela precisa engordar pra fazer essa enxertia? Normalmente não. A gente tem que avaliar, né, a área doadora de gordura, mas a gente consegue fazer uma lipo boa, né, tentar coletar, extrair aquela gordura de diversas regiões. Vai depender do volume que ela deseja. Por exemplo, às vezes o glúteo, né, pede ou demanda uma quantidade maior. É raro, mas às vezes a gente pede. Engorde um pouquinho para a gente conseguir ter uma área doadora maior. Engorde porque eu vou limpar você, você vai secar de qualquer jeito. É só para fazer uso da gordura. Ah, entendi. Quando é indicado o explante mamário, é bom a gente explicar o que é, né? Muita gente agora tá nessa linha da naturalidade. Não quer colocar silicone ou tem silicone e quer tirar o silicone e deixar os seios naturais, né? Mais empinadinhos, bonitinhos, óbvio. Explica um pouquinho como é esse explante mamário, porque até hoje eu ouvi implante. É um termo que soa recente, mas é uma tendência num segmento, né? Alguns pacientes, elas querem se sentir mais naturais, elas não acham necessário mais, né, aquela mama, ela já teve mama, já colocou implante e quer voltar agora para uma situação ou um cenário próximo do que ela era no passado. E é uma cirurgia onde você não demanda de cirurgias futuras, ou seja, você não precisa fazer revisões, não tem a possibilidade de precisar mexer no implante. Então, aquela paciente, ela se sente melhor tirando. Eh, o implante de silicone é a primeira cirurgia mais realizada no mundo. Ela e a lipoaspiração disputam ali, né, o ranking. Ou seja, é uma cirurgia ainda muito tranquila, muito bem feita, bem indicada e com baixos índices de complicação. No entanto, alguns pacientes não se dão bem e têm diversos motivos e também têm o direito, a gente tem que acolher esse segmento e ser técnico e orientar. Ó, eu entendo isso, eu sei fazer isso. Você tem direito de colocar, assim como você tem direito também de tirar, e é da paciente. Não é que ela é maior, melhor, pior, enfim. Não existe julgamento. A gente tem que acolher, entender, saber da indicação, precisar, e dando tudo certo, a gente dá seguimento. Aí é tranquilo, no caso, quem tiver silicone, tira o silicone e aí é uma reconstrução mamária? É uma reconstrução mamária. A gente tenta aproveitar o máximo do tecido residual da paciente, mas a lipoenxertia que a gente comentou agora há pouco também consegue somar efeito de volume. A gente consegue fazer lipoaspiração e o explante cada vez mais vem sendo associado à lipoenxertia, que é devolver uma parte desse volume, porque você está removendo o silicone, você está perdendo. Para não ficar com a mama muito vazia ou pequena, você tem a opção de fazer lipoenxertia, que pode ser feita já de imediato, mas também pode ser complementada numa segunda etapa, numa terceira etapa, como acontece com as pacientes que são submetidas à mastectomia. Câncer de mama, esvaziou a mama toda, essas pacientes, além da reconstrução de mama, também podem ser candidatas a lipoenxertias para volumizar e devolver o formato, né, que é um órgão, um símbolo sensual, sexual e etc. E a mulher, é muito importante isso para ela. Claro, para autoestima, né? Qual a idade que a pessoa pode fazer uma cirurgia? Porque tem meninas fazendo com 15 anos, né? Idealmente, a gente tem que avaliar, né, o estágio de desenvolvimento do ser humano, no caso, mulher. Se ela está completamente desenvolvida, existe a classificação de Tanner que a gente usa, né, os estágios. Se ela já está com tudo desenvolvido, em tese, ela não tem restrição. Vai ter pacientes que é com 15 anos, com 16 anos, a gente sugere entre 16 e 18 anos, porque já existe um grau de maturidade. Quando é de menor,
existe no Brasil, precisa de um responsável legal. Consentimento do pai. Exatamente. Mas não tem uma idade certa. Não tem idade certa, é desenvolvimento. A gente estima algo entre 15 e 18 anos, quando a paciente já está com, aí sim, né, exames de imagem, avaliação com especialista, mastologista, às vezes está na transição do pediatra para, né, um clínico geral ou mastologista, ginecologista, está com tudo desenvolvido, tudo certinho, documentado, a gente pode operar. Quem tem nódulo pode fazer implante mamário? Sim, os nódulos na mama são muito frequentes. A imensa maioria das vezes é benigno. Toda cirurgia de mama a gente faz exame de mama, ultrassom e ou mamografia. Se os exames estiverem normais, classificação tranquila, normal, inclusive que pode ter nódulos benignos, a gente faz a cirurgia. Se tiver alguma coisa suspeita, vai para o mastologista para fazer uma melhor avaliação, punção ou qualquer coisa que for necessário para a gente ter certeza. Adivinhar o futuro, a gente não vai conseguir. Mas Claro. você tem uma condição ali, um nódulo que está suspeito, ele merece investigação para a gente partir para uma cirurgia estética tranquila. Agora, doutor Paulo, tem uma cirurgia nova de prótese mamária que é a Track Fast Recovery. Rápido, 24 horas, a pessoa já fica com os braços, já pode dirigir. Conta um pouquinho dessa maravilha. Perfeito. Essa técnica de recuperação rápida, né? E às vezes algumas pessoas conhecem como a sigla R24R. Enfim, fez a cirurgia, colocou a prótese. Essa prótese, ela é abaixo do músculo. E é por isso que essa cinta muscular, o músculo funciona como algo que contém. Permite que você faça movimento. A paciente já operou, 2, 3 horas depois ela já está fazendo exercícios, né, já está juntando as mãos acima da cabeça. E no dia seguinte já está autorizada, inclusive, a carregar um peso maior, 5, 10, até 15 quilos. Ou seja, você já pode voltar para a rotina, no dia a dia. E hoje em dia, né, o corre-corre, a gente tem pouco tempo para as coisas. Para quem tem indicação, é uma excelente oportunidade. Mas aí é só colocar, não tem reparo nenhum, né? No sentido de, meu peito tá caído. Essa parte desses cortes. Essa é uma observação importante falar, né? importante. Mastopexia, que é ajuste e suspensão da mama, ela é diferente, né? A mastopexia, ela exige um tempo um pouco maior, que já foi muito maior, mas hoje a mastopexia, ela está no meio do caminho. Existe a recuperação em 24 horas, né? E a mastopexia, quando você também coloca a prótese submuscular, você, por volta de uma semana, já está fazendo bastante movimento, já está, de certa forma, independente. Entre 7 e 15 dias, dirigir, né, voltar para sua rotina praticamente normal. Quem escolhe o silicone na clínica de Dr. Paulo? É Dr. Paulo ou a paciente? Ambos. Queria entender isso. Ambos com restrições, né? A gente respeita muito e a gente tem que explicar isso para o paciente, né? Primeira coisa, anatomia. Segundo, o que é melhor indicado para o paciente, né? Quando a gente coloca a prótese abaixo do músculo, que tem diversos ganhos hoje, que é a mamoplastia mais estruturada, porque o músculo ele confere uma certa proteção, existe o limitador. O músculo ele restringe um pouquinho o tamanho do volume. Quando a prótese é colocada acima do músculo, que também tem boas indicações, existe um espaço um pouco maior para você colocar a prótese. Mas o que a gente tem que respeitar, a caixa torácica. Cada mama tem a medida de uma base. Eu falo isso para os pacientes. Você tem um terreno de 1.000 metros, não vai construir uma casa de 1.200. Você tem que respeitar, você tem que construir a casa. No caso, a prótese, ela tem que estar dentro, estar contida dessa área para a gente respeitar os pilares, a estruturação da mama, para não ter aspecto de que está mama lateral, paciente com aspecto de que está gorda, enfim, e outros aspectos exagerados. Então, a gente preza muito por isso. Se a paciente vem para mim e quer algo exagerado, eu prefiro explicar e não operar. Então, os dois escolhem juntos. Perfeito. Aí eu vou entender, dentro dessa faixa de volume que cabe em você, você gostaria de algo moderado, mais enxuto, maior? A gente tem uma estimativa. Na prática, como é que funciona? Eu falo isso para todas as pacientes. A gente calculou, estimou, mas existem diversos números de próteses disponíveis na sala. A gente
calculou, mediu tudo certinho, já sabe mais ou menos onde a gente vai posicionar. No entanto, existem moldes, testes com volumes diferentes durante a cirurgia. Aí você testa na A gente cirurgia. testa, projeta as imagens, aquelas imagens que a gente vai usar como referência, onde a gente quer se aproximar, testa uma coisa, testa um outro volume, e facilmente a gente escolhe e define a melhor prótese para paciente. O tamanho do tórax, ele é indicador do tamanho da prótese? Sim, é uma das medidas, mas a medida que a gente se prende mais é a largura, ou seja, a base da mama, a distância lateral de uma margem medial até a margem lateral da mama. Aí a gente abate, né, leva em consideração, né, o pinçamento, o que é que a gente pinça de um lado, pele, gordura e glândula de um lado e do outro. Pronto, é esse terreno, é essa área aqui, é o limite máximo, isso existe uma medida. A gente escolhe um pouco a questão de projeção, né, que pode ser perfil, a projeção nela moderada, alta, super alta, que se adapte melhor para a paciente. Entendi. Quando a pessoa tá grávida e já pensa assim, eu quero fazer minha cirurgia, quanto tempo ela pode fazer a cirurgia plástica? Conta um pouquinho sobre isso. Porque tem muita mamãe aí ansiosa, futura Pergunta mamãe. e ansiedade de muitas mulheres, principalmente quando já está gestante. Eu falo para a paciente, fique tranquila, cuide do seu menino, vai nascer. Você está se preocupando agora, mas depois ele vai precisar de você. Até ele ficar um pouquinho mais independente, começar a andar. Mas, na prática, a gente orienta que a partir de 6 meses. Se for cirurgia de mama, 6 meses da última data que amamentou, porque a mama precisa de descanso. Se for contorno corporal, 6 meses do parto. Ah, entendi. E depois a pessoa pode engravidar de novo com silicone e amamentar normalmente? Sim, pode sim. Se for só silicone, você praticamente não mexeu na estrutura da glândula, ela está praticamente intacta e você segue a vida normal. Ou seja, você não vai ter nenhum problema de amamentar, né, nem de lactar, não tem problema. Se você fez uma cirurgia que mexeu, reconstruiu a mama, você pode ter algum impacto. Quando a manipulação é pequena, normalmente o impacto é muito pequeno ou nenhum. Se uma cirurgia maior, de uma mama redutora, você mexeu na mama muito, né, tirou muita coisa, provavelmente você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. No caso da redução. Da redução. Existe muito isso, porque hoje a gente não fala mais, né? Eu tenho uma mama enorme, quero reduzir, não quero nem botar silicone. Existe muito isso no consultório? Existe. Existem pessoas que realmente sofrem com mamas grandes, é uma herança. Que ficam com sutiã aqui, né? Pesa Forçando. muito, causa aquele vinco, né, na região do ombro, dói, dor lombar. Então, é uma patologia. Existem indicações precisas e o benefício é muito grande. Para autoestima também, né? Não só do ponto de vista estético, e também funcional. Doutor Paulo, conta algum caso aí, isso tá fora do script, viu? Algum caso de alguma paciente que chorou, que falou, meu Deus, eu mudei minha vida. Alguma situação assim que lhe emocionou como médico, né? Perfeito. Que você ajudou aquela paciente a mudar de vida. Já teve alguma situação dessa? Sim, né, algumas, mas casos extremos assim de a paciente realmente se emocionar. Vou citar aqui uma paciente que já tinha alguns filhos, e teve o último, o mais novinho, e tinha 1 ano. E aí, no parto dela cesárea, teve uma pequena complicação que deixou ela ainda mais triste. Ela estava insatisfeita, do ponto de vista de relacionamento, em casa, com o marido e tudo mais, e chegou realmente muito triste. Ela precisou se programar, até porque tinha uma família grande e não estava com pouca ajuda do marido, o marido querendo, né, largar, mas deu certo, a cirurgia saiu. E já no primeiro encontro, aquela paciente que vinha, né, sem maquiagem, né, triste, cabelo um pouco bagunçado. Primeira revisão, a paciente está em tese feia, né, porque ela está vestido grande, dreno, cinta, atadura, enfim. Mas o semblante, ela não precisa nem falar nada. O semblante dela é uma paciente
com um olhar diferente, maquiada, e que no segundo ou terceiro encontro, ela, né, verbalizando, né, se emocionou e a gente se emociona também por tabela. Não tem como Claro. não ficar. E no segundo mês ela vai compartilhando assim algumas fotos do resultado. Esse é um caso assim mais marcante e que a gente consegue proporcionar não só com ela, mas com diversas outras. Às vezes ali é o gatilho, a cirurgia é o gatilho para a paciente mudar de vida ou para reenergizar, para modificar, ganhar autoestima, enfim, diversos cenários, quer seja em casa, profissional, né, esposo, enfim, o ambiente em que ela circula, onde ela convive. E ela Claro. mantém isso. Com certeza. A gente está falando muito aqui, tirando dúvidas, óbvio, mas é bom deixar bem claro que a cirurgia plástica é para devolver a autoestima. Muitas vezes a pessoa tem aquele culote que, pô, eu tô tá tão magrinha, mas olha o culote dela, como uma bolinha de tênis ali fixa, ela faz tudo, se cuida e fica ali. Ou então aquela parte da gordura em cima do bumbum, como é que chama? Flancos, Os né? flancos, né? Também tem gente que tem hereditariedade, né? E que leva isso da família. Quando você se vê que coloca uma calça jeans, é uma outra mulher, né? Outra mulher. E muita gente chega com essa queixa dos colaboradores, das pessoas que estão próximas, né? Mas por que você vai fazer isso? Você está tão linda, você é tão... Mas só a pessoa sabe, sente e sofre com determinados pontos. Às vezes é pequeno. A gente fica, às vezes, preocupado quando a paciente fala alguma coisa que você não está vendo. Aí isso assusta. Mas não é o caso. Ali a paciente está sofrendo, por menor que seja, ou aparentemente seja aquilo ali carrega alguma coisa. E você poder sanar, ajudar a melhorar, isso é muito gratificante. É maravilhoso. A gente falou aqui de mulher, mulher. E os homens, doutor Paulo? São seus pacientes também? Eles Sim, estão se cuidando? cada vez mais a estatística, a proporção ainda, né, destoa bastante, mas a procura vem aumentando, né? É lipoaspiração, cirurgia de pálpebra numa idade um pouquinho mais avançada, a parte da cosmiatria, né, preenchimentos, botox e esse acenal terapêutico, principalmente para a região da face. Estamos em tempos de mídia social, de exposição, Sim, selfies, reuniões online. Então, tudo isso motiva, verdade. inclusive os homens. E existe enxertia também para homem, né? Sim, Você coloca no braço? fazemos também. Braço, tudo. Peitoral, né? Glúteo. A gente não quer volumizar, mas a gente quer arredondar. Tem paciente, a maioria dos homens não tem tanto volume no glúteo. Tem gente que queixa que a calça não está segurando, você faz um pouquinho de enxerto e ele volta, pô, joia, gostei muito, agora a calça fica. Assim, ele não tem percepção do que é. Aqui existe um mito, né? Homem, colocar enxerto no bumbum, assim, é um paradigma, é uma resistência, assim como é fazer um exame de próstata, enfim, como tem diversas Sim. resistências e mitos, mas que na verdade é uma bobagem. É você entender, orientar, explicar que existe ganho. Você está na sua frente, você pode causar uma melhoria. Um exemplo, eu fiz uma lipoaspiração. A gordura está na minha mão. Eu jogar ela toda fora, ou não fazer uso dela, É um dói em mim. desperdício. Dói em mim. Dá uma dor no coração. A gente fala, pô, não poderia estar fazendo isso. Mas, lógico, a gente tem que respeitar, tem que orientar. E o que está acordado... Mas eu nunca pensei nisso. É verdade. Dói mesmo, porque pode botar em algum lugar ali que tá precisando, O né? arsenal hoje, você pode fazer face, pode fazer muscular, glúteo, mama, sem contar com a parte reconstrutora, né, que a gente faz coleta de gordura para quê? Para tratar queimadura, tratar feridas complexas, fraturas múltiplas que você não consegue parafusar, colar, que o ortopedista precisa de ajuda, a gente coleta, entrega E para eles a doa, é? gordura para ela ajudar na regeneração. A gordura, ela volumiza e é um potente regenerador tecidual. Não sabia, Então, não. estimula, existem as frações de gordura. A microfat, né, que é a microgordura, ela volumiza. Quando a gente trabalha ela, peneira ela, ela transforma na nanofat. Essa fração aqui, ela estimula, ela volumiza quase nada e estimula muitos tecidos. Por exemplo, cirurgia de face hoje, praticamente todas as cirurgias,
a gente faz uso da gordura também para potencializar o resultado de volume, estímulo. Ah, não sabia não. E as idosas, os idosos, eles também procuram a cirurgia plástica? Porque a gente tá falando aqui, né, barriga de tanquinho, enxertia. Existe aquela mulher que tem aquela gordura nas costas, já tem 50, 60 anos, que bota o sutiã, tá pulando. O Body Tight já ajuda nisso, né? Com certeza. E a gente vem fazendo bastante, principalmente para esses casos. Porque é natural que a pele já tenha ela elastecido um pouquinho mais, é natural. Menopausa. Menopausa, hormônio e tempo, né? A célula ela envelhece também, o tecido envelhece. É mesmo que você tenha um bom cuidado. Nessas pacientes que queixam-se de gordurinha pulando aqui nas costas, colocam o vestido. E aí Tá fica aquela saindo, gordura elas nos procuram para a gente ajustar. Já fez algum tipo de cirurgia, mas tem alguma coisinha sobrando, a gente faz contorno corporal, usa o Body Tight. Tem uma senhora que eu já operei, quase 70 anos, já tinha retirado pele, né, das costas, do abdômen, ainda incomodava. Body Tight resolveu o problema. Retraiu, Retraiu a pele, ela sugou, consegue botar o vestido mais coladinho, tá gata. mesmo numa idade mais avançada, mas por que não? Por que é que só as mais jovens podem usufruir? Não existe. Não existe faixa etária para cirurgia plástica, né, doutor Paulo? Perfeito. A gente não opera a carteira de identidade, a gente opera status performance. A paciente está saudável, tranquilo com todo dia, por que não operar? Não tem problema. E esse é o momento, viu, galera? Porque chegou o inverno, outono, né? É uma época bastante procurada. Pra depois jogar aquele biquíni charmoso e ó. Doutor Paulo, muito obrigado. Adorei, Eu que tirei agradeço. todas as minhas dúvidas. Parabéns por essa nova tecnologia aí, que é maravilhosa. E dor, não tem dor, não? O pós-operatório é muito tranquilo. Basta seguir certinho, uso do tape, cinta, malha elástica. Você está bem medicado, bem orientado, tranquilo, Sem dor. sem dor. Com essas orientações todas, sem dor. Show de bola. Prazer, adorei, foi incrível. Obrigada. Pessoal, segue meu canal, Mirela Convida, curta, compartilhe, se inscreve, claro, no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau.